No nosso Café com Finanças de hoje, nós vamos falar sobre gestão de riscos financeiros. Vamos lá? Falar de gestão de risco financeiros, a gente precisa de alinhar alguns conceitos. VPN, que é o valor presente líquido, e TIR, que é taxa interna de retorno. Você vai encontrar isso em calculadoras financeiras e também no Excel. Então, não vou adentrar aqui, depois a gente faz um café de finanças para explicar isso. Pois bem, por que eu estou te falando disso quando a gente fala de gestão de risco financeiros? Essa questão vai ser muito importante e aqui você sempre define para calculá-los uma taxa de desconto, que no nosso caso, ela sempre é a Selic, que é a taxa livre de risco, é o nosso hurdle, mais o que os seus investidores esperam para o seu projeto, para a sua empresa em geral. Aqui no Brasil, dado o famoso risco Brasil, a gente sempre mira conservadoramente em ter aí uma taxa de desconto acima de 40% para justificar ou não você investir num novo projeto da sua empresa, num novo produto, numa expansão. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular sempre qual que é o valor presente líquido e a TIR de cada novo projeto e a gente vai estipular uma probabilidade, no que se chama de Decision Tree, que é basicamente o seguinte: olha, eu vou abrir uma nova unidade da minha franquia numa nova praça. Legal, essa franquia, se eu abrir, eu vou ter, numa hipótese, eu vou acertar e vou gerar 100 de receita por mês. Na outra hipótese, eu vou levar mais tempo, eu vou gerar 50 e vou gerar um prejuízo aqui de 20 pelos primeiros 6 meses. Olha, mas e se eu, ao invés de comprar o imóvel, eu vou alugar esse imóvel? Ora, minha receita vai ser então 150, minha receita líquida. Agora, com o imóvel, talvez eu vou ter que ter ainda um custo de reforma, pode ser que seja 100. Eu vou estabelecendo todos esses cenários e vou atribuindo probabilidade deles ocorrerem. E aí o que acontece? Eu chego numa conta que é o expected value da minha, o valor esperado desse meu projeto. Como é que eu calculo o valor esperado? Eu calculo o NPV, o valor presente líquido, vezes a probabilidade, ou o fluxo de caixa descontado aqui também pode ser, o FCD, vezes a probabilidade de cada um desses cenários. E depois eu somo. Esse vai ser o expected value. Se esse expected value ele tiver uma taxa interna de retorno maior do que 40%, que aqui, de novo, a gente está considerando a taxa livre de risco, mais, digamos, o risco Brasil e toda a questão de, se eu investir na Selic, eu vou ter 15, vou ter 12,75% de retorno, sem risco nenhum, sem nenhum trabalho. Logo, eu preciso ter um retorno muito maior para eu viver o risco, para eu ter o meu desembolso, ter tudo isso. Então, é um padrão que a gente usa. E aí eu preciso ver se o meu expected value, ele vai ter uma taxa interna de retorno acima de 40% para justificar ou não o investimento. Essa é a primeira cálculo que você precisa fazer de cada projeto, de cada nova iniciativa da sua empresa, para você ter uma gestão de risco científica adequada. Já uma outra questão, e aí aferindo o risco, a gente tem sempre dois cenários. A gente tem uma parte que são o firm risk. Firm risk é o risco relativo à sua empresa. A execução, caixa, etc. Ele é o firm risk. E você tem um outro risco, tá? O firm risk a gente sempre consegue diversificar ele, a gente consegue mitigar, a gente consegue agir sobre ele. Só que você tem um outro risco que você não consegue agir e que você precisa refletir aqui, que é o quê? É o market risk. É o risco de mercado. Esse risco de mercado, você só pode colocar na conta e certificar que você não vai morrer afogado. Como é que a gente faz isso? Por um outro cálculo, que é o VAR, que é o chamado Value at Risk. Então você sempre tem que ter, provisionar para que você sempre esteja resguardado, que mesmo em um cenário catastrófico, você vai mitigar aqui o firm risk, os riscos que são sujeitos à sua empresa, e você sempre vai ter que ter um colchão ali, um provisionamento, para que mesmo numa situação adversa de mercado, que é o market risk, o risco de mercado, você ainda tenha o seu value at risk, o VAR seu,
é preservado. Bom, pessoal, essas foram as nossas dicas aí sobre gestão de risco financeiro. Espero que você tenha gostado. Valeu!